Eu aprendo que se eu me conecto com essa ansiedade como um alerta, isso permite eu antecipar um problema, antecipar um risco e controlar. E eu acho que aqui tem uma pegadinha, que é uma realidade que a gente vive hoje, que coloca a gente muito em contato com o que a gente consegue controlar e talvez cada vez menos preparados para lidar com os imprevistos. Ansiedade é quando a gente supervaloriza os riscos e a gente subvaloriza, né? A gente bota para baixo, a gente subvaloriza a nossa capacidade de lidar com esses eventuais riscos, né? A gente fica intolerante ao desconforto, porque na hora que eu tenho uma dopaminazinha ali, né? Tchum, 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 eu começo a ficar mal, joga dopamina. Ela alivia ali na hora, mas depois o vale, né, o buraco, ele é maior. Eu sempre gosto de lembrar que essas moléculas, esses hormônios, neurotransmissores, eles são as chaves das múltiplas fechaduras que a gente tem no cérebro e dependendo de onde ele está, ele tem um efeito diferente, ele tem um impacto diferente. Ele não é por si só positivo ou negativo, bom ou mal, ele é necessário, ele é parte do que você tem para funcionar. A capacidade de se observar e se observar sem julgamento, essa é a grande habilidade humana, né? É uma das mais encantadoras, só que ela tem que ser trabalhada. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre ansiedade, mais precisamente como ser menos ansioso. Um assunto que interessa para pelo menos 56 milhões de pessoas aqui no Brasil, o que, segundo um relatório da Covitel, divulgado nesse ano, representa o número de pessoas que já receberam um diagnóstico médico de ansiedade. E a OMS coloca o país no topo do ranking mundial de transtornos de ansiedade. Só para ficar claro, transtorno de ansiedade é quando a resposta natural se torna exagerada, persistente e desproporcional ao estímulo. Já a ansiedade em si, como resposta fisiológica, é algo que todo mundo sente e até precisa sentir em certos momentos. O desafio é como que a gente lida com isso. Trazendo esses dados para o mundo do trabalho, entre 2022 e 2024, só 2 anos, houve um aumento de 134% nos benefícios por incapacidade temporária concedidos pelo INSS por problemas de saúde mental no Brasil. Uma grande parte disso se deve ao fato da gente estar cada vez mais conectado. Não seria exagero caracterizar a atual crise de ansiedade como um mal que define a era digital. E se a gente olhar para as futuras gerações, o retrato é ainda mais preocupante. O psicólogo Jonathan Haidt aponta no livro A Geração Ansiosa que a infância hiperconectada às mídias e a superproteção paterna estariam levando os jovens a sofrer cada vez mais transtornos mentais, sendo a ansiedade o principal deles. No livro Nação Dopamina, da psiquiatra Anna Lembke, a autora alerta para o perigo do excesso de estímulos que a gente está exposto constantemente, especialmente a partir do smartphone, que é capaz aí de oferecer dopamina 24 horas por dia. Diante disso, como que a gente pode lidar melhor com a ansiedade, mesmo em tempos hiperconectados? Quais são as estratégias baseadas pela ciência para não deixar que a ansiedade atrapalhe a gente no dia a dia? Para falar sobre isso, estão aqui comigo o Lucas Medeiros, médico PhD e mestre em neurociências pela Unirio, onde também é professor, e, segundo ele, um ex-ansioso. Fala, Lucas, tudo bem? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Bem-vindo ao Lab de Tendências. Tudo bem, Yuri. Estou muito feliz de estar aqui com você na Casa Firjan. Boa. Está aqui comigo também pela 4ª vez aqui no podcast, Ana Carolina Souza, mestre e doutora em Fisiologia pela UFRJ, com especialização nas áreas de emoção e regulação da emoção, e fundadora da Nêmesis, uma consultoria especializada em aplicar neurociência para o desenvolvimento humano e organizacional. Tudo bem, Ana? Muito obrigado mais uma vez. Bem-vinda. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com você também e com o Lucas. Estou muito feliz desse encontro e feliz de poder trocar um pouquinho mais, compartilhar o nosso conhecimento, a nossa visão de mundo, para ajudar, né? Que todo mundo possa ser ex-ansioso também. Acho que vai valer a pena. Antes da gente ir para a conversa, um pedido rápido para você. Não deixe de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma preferida para ficar por dentro dos novos episódios. E ajuda muito se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Bora para a conversa.
Bom, pessoal, primeiro, ó, muito feliz de bater esse papo com vocês, até porque eu acho que eu tenho sentido que eu tô cada vez mais ansioso, assim, nos últimos anos. E aí eu acho que vocês vão me oferecer aí muitas ferramentas para tentar mitigar esse problema, que eu enxergo na minha, né, na minha visão, pessoalmente aqui, como um problema. Eu queria que vocês começassem falando, diferenciando, porque eu trouxe aqui a questão dos números relacionados à pesquisa da Covitel, que mostra que a gente tem aí muitos brasileiros, né, 27% da população, com diagnóstico médico de ansiedade. Aí tem essa questão do transtorno da ansiedade, mas tem a questão também da ansiedade como uma resposta natural fisiológica. Eu queria que vocês começassem fazendo essa diferenciação. Vamos lá, acho que posso falar um pouquinho e passo a bola para o Lucas e a gente vai trocando, né, Lucas? Por favor, Ana. Ana, minha amiga de ciências, né, de neurociências, e eu espero uma futura amiga pessoal. Ah, vamos lá, não, agora já estamos apresentados, agora é só seguir se encontrando pro café, né? Mas acho que a primeira reflexão, quando o Yuri fala, eu tenho me sentido cada vez mais ansioso, eu penso assim, mas quem não tá, né? Eu acho que tá todo mundo se sentindo cada vez mais em contato com essa emoção, e talvez a minha contribuição inicial seja a gente justamente pensar um pouco sobre essa distinção, né? As emoções são respostas naturais, necessárias pra gente. Eu brinco que a gente fala que a emoção é o colorido da vida, mas muito mais do que isso, a emoção é aquilo que prepara a gente para a ação, então aquilo que te leva a agir de forma coerente e mais assertiva com o que você vive a cada momento, e por isso são várias, né? Mas ela é algo que dura pouco tempo. A emoção é muito breve, ela vai durar alguns segundos, no máximo alguns minutos. Então, quando essa emoção, mesmo que ela seja intensa, ela não deveria durar muito tempo. Quando a gente começa a sentir que alguma coisa perdura muito no tempo, ou é porque a frequência está muito alta, então eu estou constantemente em contato com alguma coisa que me deixa muito ansiosa, ou eu liguei, eu falo assim, ligou aquele dimmer lá no alto da luzinha e não apaga mais, né? Travou, e você está com uma ansiedade agora que não desliga, não diminui. E isso começa a gerar um desgaste, né? Isso começa a ser ineficiente, esse excesso de resposta, essa resposta muito difusa, e aí quando começa a trazer algum prejuízo para a rotina, né, para essa pessoa, é algo que vale a pena a gente observar e investigar. Essa diferenciação ela vai ser importante, porque tudo bem ter ansiedade, tudo bem momentos de ansiedade, mas a frequência com que isso acontece e o quanto isso compromete a sua rotina é algo que a gente pode sempre ter em mente, né, Lucas? Até, Lucas, quero que você complemente essa resposta da Ana, mas já conectando também como que se torna um ex-ansioso. Essa é uma boa. Olha, Ana, Yuri, eu penso assim, eu já estive num lugar de uma ansiedade e de uma, para usar um termo técnico aqui, uma catastrofização, né, do que poderia vir, né? O pensamento ansioso ele é um pensamento catastrófico, né? Seja uma ansiedade social, de como é que eu vou me portar, será que vão gostar de mim, ou uma ansiedade generalizada, como é que eu vou no trabalho, se eu vou sobreviver às pessoas que eu gosto, né? E performance. Então, assim, eu já fui muito ansioso. E a ansiedade, como a Ana bem colocou, a ansiedade patológica que vem ali de uma coisa que é uma doença, né? É uma doença que gera repercussão na vida, né? No dia a dia, no gosto pela vida, pelos encontros, pelo trabalho. É quando a ansiedade paralisa a gente, né? Eu já tive ansiedade assim, eu não sei se você que está ouvindo a gente já teve, né? Ou está com ansiedade assim, mas ela paralisa. Então, eu consigo discernir bem o que é uma ansiedade, por já ter vivido ela, uma ansiedade paralisante, que era muito frequente, dessa ansiedade que a Ana falou, que é uma ansiedade que me visita, eu abro as portas para ela como uma visita não tão agradável assim, né, Ana? Sim. Não tão agradável assim, não, ela não me traz grandes sentimentos de ser bem recebida na minha casa, né? Mas eu abro espaço para ela
eu não me distraio das outras visitas que eu estou recebendo, sejam bons encontros, sejam outros sentimentos que vêm juntos, né? Eu busco isso. Eu estou longe de ser um zen budista, né? Mas eu recebo essa visita e eu presto atenção nos canapés, nas comidas boas, no que tem de bons encontros. Ela vem e ela tende a passar com muito mais facilidade hoje em dia, né? Então, seria essa diferenciação. Então, quando eu faço a provocação de ex-ansioso, é nesse sentido, dessa ansiedade que paralisa a gente. Indo aqui trazendo bastante para a neurociência, a ansiedade ela tem uma relação muito forte com hormônios, né? Dopamina, a gente já falou bastante, inclusive tem aqui um episódio, né, sobre o livro Nação Dopamina, que eu cito na introdução com a Ana. Serotonina, enfim, diversos hormônios eles influenciam e existem, óbvio, né? A gente vai, acho que reforçar isso ao longo da conversa, inevitavelmente, sobre a importância da alimentação, do exercício físico, né? De toda essa regulação para você equalizar e produzir suficientemente e de forma positiva esses hormônios, né? Porque eles vão influenciar na sua ansiedade, mas tem uma questão mental também, né? Tem uma questão de preocupação ali, de você, às vezes, criar artifícios psicológicos para você lidar com determinadas situações. Queria que vocês entrassem um pouco mais a fundo nessas questões assim da neurociência. Eu acho que tem uma coisa bacana talvez a gente trazer, Yuri, que é entender que assim, né, de onde vem essa ansiedade, né? Então, como eu falei, tem várias emoções, né? A ansiedade é uma emoção que deriva do medo. Então, ela vem a partir de, se tivesse uma emoção raiz, né, uma mais primária, seria o medo. Então, a gente fala muito que a ansiedade é a antecipação do medo, né? Então, o que o Lucas falou, olha, ela é uma visita que vem, ela não é muito agradável, assim, não é uma pessoa que eu gostaria de receber sempre, mas ela sinaliza algo. Então, quando a gente fala desse repertório mental, a gente está falando assim, olha, tem alguma coisa que dispara um sinal na minha cabeça que eu recebo como informação, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um barulho, tem alguma coisa que chega como informação para esse cérebro e que leva a essa resposta automaticamente, que sinaliza que existe um perigo potencial e que se eu consigo antecipar esse perigo, eu crio uma estratégia para lidar com ele. Então, qual que é o lado bom? Ou por que a gente fica com a ansiedade muitas vezes pensando, talvez, que parte disso possa ser um comportamento aprendido? Parte, porque claro que parte sempre é da nossa fisiologia, do indivíduo, mas parte é um pouco como eu aprendo a me relacionar com essas emoções. Eu aprendo que se eu me conecto com essa ansiedade como um alerta, isso permite eu antecipar um problema, antecipar um risco e controlar. E eu acho que aqui tem uma pegadinha, que é uma realidade que a gente vive hoje, que coloca a gente muito em contato com o que a gente consegue controlar e talvez cada vez menos preparados para lidar com os imprevistos. Uau, é isso. Essa é uma provocação que eu vou deixar, né? Eu acho que ela é muito, muito importante como variável. Nessa preparação, se eu estou sempre conseguindo antecipar, controlar, talvez eu opere, meu cotidiano fique muito permeado por essa ansiedade, porque quase sempre ela está me ajudando a cuidar de riscos. Só que ela tem um peso, ela tem um desgaste. E você comentou dessa resposta, mais do que esse circuito que acontece na nossa cabeça e que vai sinalizar tem um risco potencial, para esse risco potencial, se você adota um comportamento de antecipação, que é a ansiedade, e age em cima disso, você evita esse risco, isso é um aprendizado, como se fosse um hábito, né? Como se fosse um circuito de hábito, mas quando ela chega, ela vai disparar uma resposta que vai para o restante do seu corpo, não fica só na nossa cabeça, né? Então, ela vai disparar, acho que o que mais me chama a atenção da ansiedade é essa resposta muito energizada, muito ativante, de preparar para correr, para lutar, para fugir. Como é que você percebe isso? Isso é o lance da amígdala? Tem a ver com a amígdala. A amígdala é uma região do cérebro, eu brinco que está no cérebro, não tem nada a ver com o que está na garganta, tá, pessoal? Então, se você operou as amígdalas, está tudo bem. Essas são as tonsilas chamativas. A gente não chama mais de amígdala para evitar confusão, mas no cérebro tem a amígdala. A amígdala é uma região, um hub central, responsável por deflagrar respostas emocionais, principalmente as de defesa. Então, luta e fuga é muito característico. Então, qualquer coisa que é uma ameaça vai ativar essa amígdala. E ela, como é um hub, ela processa a informação e ela ativa o seu corpo. Então, o seu coração acelera, a pressão arterial sobe, você fica tensionado. Então, tem outras variáveis que talvez são bem perceptíveis no nosso corpo, mais do que a dopamina, que é bacana pensar. Meu coração está mais acelerado, minha respiração está mais curta, a adrenalina que sobe, a tensão desses músculos
que estão preparados para se defender, porque é sobre sobrevivência. Então, a ansiedade, ela tem esse custo, como o Lucas fala, olha, uma visita não é tão boa, porque ela tem um custo realmente que não é subjetivo, ele é real. E se eu estou o tempo todo achando que alguma coisa grave vai acontecer, o tempo todo achando que eu tenho um perigo, que eu tenho que me defender, isso vai gastar esse corpo, né? Por isso que ela fica muito próxima do estresse também. Genial. E isso que a Ana falou, né, dessa amígdala, ela tem uma característica que é esse lugar, né, esse lugar de alarme, né, que uma vez a gente está ameaçado, ela se ilumina no cérebro e ela tem uma característica, né, que ela aciona o nosso cérebro mais primitivo, que é um cérebro que não raciocina muito bem, ele é um raciocínio rápido e ele está interessado só em sobrevivência. E viver uma vida ameaçado e só querendo sobreviver não alimenta a nossa alma, e entenda a alma aqui de uma forma, da forma que você quiser entender, mas num sentido de coisas do coração, né? Mais da esfera metafórica, dos valores, do que importa para você. Né? Então, se essa amígdala ela se acende ali, ela sequestra toda a energia do cérebro para ela e tira dessa área mais lúcida que fica atrás da testa da gente, que é o córtex pré-frontal, que é esse lugar mais ponderado, que concatena melhor as ideias, que está mais ligado com quem você quer ser, com os teus sonhos, né? Com coisas que importam para você. Então, esse cérebro ansioso é um cérebro limitado, é um cérebro nervoso e é exaustivo, né? Com o tempo isso vai exaurindo o organismo. E para puxar para a nossa tabelinha aqui, nossa conversa, eu sempre gosto de uma ideia, Ana, que eu aprendi com uma colega psicóloga, que ela me falou: Lucas, a ansiedade é quando a gente supervaloriza os riscos de alguma coisa, a gente supervaloriza, porque eu estou partindo do pressuposto que ansiedade é uma coisa que eu estou exagerando um pouco. No fundo a gente sabe, né? No fundo meio que a gente tem essa... eu acho que então assim, a gente supervaloriza os riscos e a gente subvaloriza, né? A gente bota para baixo, a gente subvaloriza a nossa capacidade de lidar com esses eventuais riscos. Né? Total. Quando tem esse desbalanço ali, a gente entra em amígdala, cérebro primitivo, se encolhe e começa a fazer um monte de besteira. Né? E se desconecta, né? A gente se desconecta. Ela é muito boa, como a Ana bem falou, né? Na luta e na fuga de um predador. Se tem um leão ali, tome amígdala, tome correria, sobe na árvore, briga com o leão, sai correndo. Mas para o dia a dia, cronicamente, né, Ana, além de ser exaustivo, a gente se embanana todo. Exatamente, porque não é a melhor precisão, né? Não é a resposta de melhor precisão que a gente tem, né? E a maior parte do tempo a gente não está fugindo do leão, né, Lucas? Assim, tem que lembrar que a gente não deveria estar correndo do leão todos os dias. Tem essa analogia, né, que, enfim, é até um pouco batida de comparar justamente esse leão que a gente está fugindo, né, que a amígdala ela vem como um artefato do nosso cérebro primitivo responsável justamente para se defender desse leão e com essa questão do celular hoje ser ativar um pouco essa lógica, né, de como se fosse um leão nos perseguindo 24 horas por dia, né, porque a gente está sempre à espera de alguma coisa. Eu até entrando nessa questão da era digital, que o Jonathan Haidt, né, que é, enfim, um dos grandes best-sellers da atualidade sobre o tema, colocou, né, atrelando essa nossa era digital a esse mal de ansiedade e essa epidemia de ansiedade e esse aumento absurdo, né? Eu coloquei ali categoricamente em números na minha introdução. Então tem esse pedaço da amígdala e tem essa questão também da dopamina, de você ficar preenchendo o espaço de tempo vazio a todo momento, né? Você não consegue mais ficar esperar o elevador 10 segundos sem pegar o celular. Isso também eu acho que olhando aqui pessoalmente, eu sei que é algo que me causa ansiedade e eu sei também que tem interferências aí neurológicas que provocam, né, o aumento da ansiedade que não são positivos, mas ainda assim a gente segue tendo esse comportamento. Vocês
vem dessa forma essa relação da era digital com o aumento da ansiedade e o que a gente faz? Porque mesmo a gente sabendo, né, mesmo a gente tendo os dados, as informações, a gente segue tendo esses comportamentos, né, que não são positivos para a gente, que não são benéficos em relação à diminuição da ansiedade, que é o objetivo até do tópico desse podcast, né, como ser menos ansioso. Então, como se blindar desses comportamentos que são viscerais né, reforçando que essas redes sociais elas são feitas por psicólogos, neurocientistas muito hábeis, bem orquestradas para justamente pegar todos esses gatilhos no nosso cérebro, né? Eu acho que tem que lembrar assim, né? O motivo pelo qual a gente fica não necessariamente é o que gera ansiedade, mas é o que gera o hábito. Então a gente fica nas redes porque elas são muito prazerosas, né? Mas estando nessas redes, que é a dopamina e tudo mais, mas estando nessas redes continuamente, eu acho que a gente tem algumas variáveis que vão trazendo impacto e depois quero muito que o Lucas também veja se faz sentido, né, o que eu estou falando e que mais ele percebe. Mas primeiro que a gente não tem pausa, né? Então, o Lucas falou dessa coisa do balanço, né, desse cérebro mais primitivo, da amígdala do pré-frontal. Tem esse balanço, tem a motivação positiva e negativa, tem o ócio e a produção, a fisiologia humana, assim como várias outras referências da biologia, da natureza, tem balanço, tem fluidez, tem que ter flexibilidade. E quando a gente adquire contato com, né, um aparelho aqui, um sistema, né, que mantém a gente o tempo todo ligado, a gente perdeu parte do balanço. A gente está o tempo todo travado em estímulo, tem uma questão de quantidade e frequência. Quando a gente entra, então não tem o desligar, né, não tem o ócio, não tem o relaxar. Quando a gente entra na qualidade desses estímulos, eles são muito tempestivos, então tem muita frequência, é muito curto, é muito rápido, é muito intenso, tudo muito chocante, muito assustador. Então, tem uma intensidade emocional que também gera muito envolvimento, né? E tem elementos como a questão da comparação. Então, quando a gente vai ver o que eu tenho contato, na verdade, eu acabo tendo uma série de variáveis aqui que vão tirando a possibilidade desse descanso, desse relaxamento, desse prazer, né? Eu tenho a comparação, eu tenho uma hiperestimulação, eu tenho uma celeridade muito grande. Então, acho que a gente vai treinando um pouco a nossa percepção para essa dinâmica de muito, né? Não sei se faz sentido assim para vocês, mas eu vejo um pouco nesse lugar de uma rotina que é excessiva e que gera essa sensação de que tudo está acontecendo para ontem, de que eu não dou conta, de que todo mundo é melhor do que eu. E é isso que gera ansiedade, porque tem alguma coisa que deflagra essa ansiedade. É o medo de ficar de fora, é o medo de não ser bem avaliado socialmente. Tem alguma coisa que traz essa pista de ameaça pra gente, né? Sim, Ana. Eu tô com você, né? E isso que você falou do olhar, né, na rede social e no celular para a vida do outro. Antes a gente se comparava no tempo das cavernas e o nosso cérebro é igualzinho do tempo das cavernas. Ele não mudou muito, Exato. não. Né? A evolução ainda não... O cérebro é mais ou menos aquele. A gente se comparava com a nossa tribo ali, os nossos familiares, uma tribo pequena, né? E aí o que aconteceu? Eu vou colocar aqui 3 pontos que eu acho que o celular ele é realmente um grande combustível para a gasolina da ansiedade. Tá? O que eu vejo, Ana? As notícias chamadas 24/7, né? 24 horas, 7 dias na semana. Notícias. Então, eu sei de terremoto o tempo todo, se eu abrir o noticiário. O noticiário ele já é feito para gatilhar as pessoas com notícias negativas. E antes que a gente via o jornal só de manhã, né, quando acordava de manhã tinha um jornal, ou nem assinava o jornal, nem tinha jornal, agora é 24 horas por 7. Então, são notícias negativas. 2, a comparação. Como você bem falou, a gente está se comparando demais, né? E a comparação aciona esse botão do medo, né? Porque se eu me comparo e eu me acho
pior, e a gente sempre vai estar pior, né, em alguma coisa, em algum momento, a vida é cheia de altos e baixos, né, Ana? E eu me comparo evolutivamente lá na tribo. Se a tribo começasse a olhar aí, o Lucas é meio preguiçoso, né? O Lucas não. Lucas aí, bicho feio, não quero ir. Me chutavam da tribo e eu era predado. Exatamente. Então, por isso que a rejeição, né, lá no cérebro mais primitivo, a rejeição é uma dor pior do que uma dor física, né? E como dói. Quem já foi rejeitado aí, né? Levanta a mão, eu já fui. Como dói a dor da rejeição, né? Então, notícias, comparação, isso tudo está na rede social o tempo todo, né? E o terceiro é a dopamina fácil, que você falou, né? A dopamina fácil que vai criando uma intolerância. A gente fica intolerante ao desconforto, porque na hora que eu tenho uma dopaminazinha ali, né? Tchum, 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 eu começo a ficar mal, joga dopamina. Ela alivia ali na hora, mas depois o vale, né, o buraco, ele é maior. Então, lidar com os desconfortos, acho que logo no início você falou, né, Ana? A gente meio que, essa geração mais nova, meio, né, meio desaprendeu, né, a conviver com o desconforto, né? Muita segurança, né? Não sei, algo nesse sentido, né? Sim, perfeito. Eu acho esse ponto da dopamina fascinante, né? Não é à toa que eu fico voltando a ele, porque realmente quando eu li o livro Nação Dopamina, dá para entender claramente, né? E aí tem essa questão da homeostase, então é basicamente essa questão de... E aí vocês me corrijam, tá? Mas é o que eu entendi aí de todas essas pesquisas, né, em relação a esse tema. Você entra no celular, você gera dopamina. Você passa para a próxima foto, você gera dopamina. Você passa para a próxima foto, você gera dopamina. Isso vai gerando um nível de dopamina muito grande, só que o seu corpo ele vai inevitavelmente entrar em homeostase, que é basicamente buscar o equilíbrio depois que você cessa esses estímulos. E aí, na medida que ele vai buscar homeostase, ele vai fazer um movimento compensatório, então ele vai cair, né? Justamente porque teve tanta dopamina barata, né, como você bem colocou, Lucas, que ele vai cair. É isso que acontece, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco esse movimento, que eu acho que esse acontecimento no nosso cérebro, dentro das redes sociais, dentro do celular como um todo, porque eu acho que é sempre muito rico a gente reforçar o compreendimento disso. E depois, se tem outros hormônios também, além da dopamina, que a gente precisa estar atento, como que eles interagem, como que eles agem, acionam gatilhos, etc., no nosso cérebro e o que a gente pode fazer. Porque em relação a essa questão da dopamina, a única coisa que me vem de possibilidade de se blindar desse movimento é simplesmente não ficar scrollando, né? Você reservar talvez um tempo ali específico para você scrollar, mas não ficar preenchendo esses espaços vazios. E é isso aí, trazendo de novo para o lado pessoal, é isso que eu tenho sentido que eu tenho tido cada vez mais dificuldade de fazer. Ainda mais depois que eu comecei a usar mais o TikTok. E eu crio uma desculpa para mim mesmo, porque eu trabalho com pesquisa de tendências, então eu preciso estar dentro dessas redes, preciso estar ali vendo o que está acontecendo, os movimentos culturais, comportamentos, mas ao mesmo tempo eu me pego também preso ali, né, dentro desses pequenos espaços, entre uma série e outra na academia, eu estou ali abrindo o TikTok involuntariamente. Então, enfim, são algumas questões assim que a gente precisa estar atentos, né? Sim, é difícil lutar contra o inconsciente, né? É isso, a gente sempre brinca, mesmo que você saiba, mesmo que você queira, isso não é suficiente para fazer, né? É mais complexo do que isso. Eu acho que a sua explicação do processo da dopamina está perfeita, é exatamente isso. Então, a gente... 5 estrelinhas. 5 estrelinhas, passou, ganhou teste, vamos dar um certificado. Mas tem a ver com a gente entender que é a coisa da oferta e da procura, né? Então, a gente está falando de moléculas. A dopamina é uma molécula, é algo que existe fisicamente dentro aí dessa circuitaria, desse cérebro, dessas células, e que é liberado. E que ela é liberada num espaço porque ela se conecta com um receptor. A gente estuda na escolinha, né, coisa da chave e fechadura. Então, imagina que você tem um quadradinho que se encaixa ali numa, né, fechadura de quadradinho. Só que quando eu tenho muito quadradinho, tem quadradinho à beça, aqui está sobrando. É assim como a gente olha e fala assim, nossa, agora todo mundo tem um labubu, né? Agora todo mundo comeu o morango da moja, perdeu a graça. O cérebro também fala assim, tem quadradinho de dopamina demais aqui. Só que o que o cérebro faz? Ele desensibiliza. Como ele desensibiliza? Ele tira as fechaduras. Ele diminui a quantidade de receptores naturalmente. Se tem muita informação, eu tiro aquele elemento que lê
a informação para que essa leitura seja mais ou menos a mesma. Quando você, então, não tem o estímulo, não tem os quadradinhos, você sofre, né, essa diferença. Então, você precisa de um estímulo cada vez mais forte, com cada vez mais frequência, para sentir a mesma coisa. É o mecanismo do vício. Por isso que a gente fala que tem um padrão de vício associado às telas. Nesse sentido, o distanciamento, o afastamento, deixar, é uma recomendação. É necessário aprender a lidar com esse não estímulo. É necessário aprender a lidar com um estímulo cuja entrega desses quadradinhos, né, a entrega dessa dopamina, seja mais lenta, seja mais longa. Que é quando a gente fala que você tem que fazer um esforço para chegar naquilo que é o seu objeto, né, que é aquilo que você deseja, que é o que você precisa. Nem sempre é o prazer, mas é uma coisa que te motiva, ela é relevante ou vantajosa para você de alguma maneira. É isso que movimenta o nosso comportamento, né? Então, entender isso, acho que um exemplo bem simples é quando a gente fala do perfume, né? Você sai de casa, passa perfume, você sente o cheiro. E daqui a pouco você não sente mais. Por quê? Porque seu cérebro se habitua. Então, o nosso cérebro está o tempo todo desligando os sinais que são muito constantes ou muito frequentes, como forma de economizar energia. Você, já entendi, tá com esse cheiro aqui, vai ficar o dia inteiro com esse cheiro, então eu não preciso mais ficar lembrando do cheiro. Já entendi, o tempo todo que eu botar o dedinho no celular eu tenho dopamina, então não preciso de tanto esforço para processar isso. Então esses mecanismos são naturais. A vantagem é que assim como a gente perde, a gente recupera, né? Então quando você faz ali a coisa do jejum de dopamina, que não é assim, mas enfim, de certa forma tem um sentido, quando você dá um tempo, quando desconecta. Agora tá lá, você fica 2 dias sem o celular, já reconfigura, 1 semana sem o celular, já reconfigura. Não demora muito, mas é custoso. E quanto maior a sua dependência, mais... Reconfigura o quê? Os níveis basais de dopamina? Você reestabelece, né? Ele volta a um novo ponto de equilíbrio nessa relação fechadura, né? Uma nova quantidade de receptores para aquela quantidade disponível de dopamina circulante, porque sempre tem dopamina, ela é necessária para fazer funcionar o cérebro em várias regiões, digamos assim. Então, vai ter, a questão é se você está estimulando muito ou pouco, né? Eu acho que um complemento. E é incrível, Ana, que se a gente olha crianças com celular, né? Você me falando agora, eu fiz a sua fala está me ajudando a fazer associações aqui. Quando a gente olha uma criança e que você tira o celular dela, que ela está scrollando ali, ou está tendo aquela carga de dopamina, que aqueles joguinhos ali também são coloridos e dopaminérgicos, né? E que ela sempre ganha, né? O joguinho dá um jeito ali de não morrer, né? De não acabar. Então, você tira, aquilo ali dá um vazio, né, naquela criança, dá um desconforto que é difícil de lidar. E que desconforto é esse, né? Filosoficamente, é o desconforto da gente estar vivo, porque estar vivo traz em si um desconforto de limitações do corpo, de limitações do desejo, de medo da morte, né? De medo do que o outro vai pensar. Então, a questão, né, do celular, que eu fico preocupado, né? Não posso dizer que eu fico ansioso, porque vai pegar mal, mas Não, a gente não é mais ansioso. Não, você é ex-ansioso, a gente está confiando em você. Estou contando com isso, né, Yuri? Eu fico preocupado, é uma boa palavra. Eu fico preocupado porque é esse lugar do estar aberto a sensações difíceis, que é um exercício importantíssimo para todos nós, né? Que é o kit de estar vivo, né? De estarmos vivos, né? Como a Ana bem falou, é o colorido, as emoções são o colorido da vida, né? Que trazem informações, né? Elas não são... A gente precisa fazer as pazes com a emoção, com as emoções, né? Perfeito. Quais são as estratégias baseadas na ciência para regular a ansiedade no dia a dia? Vocês já falaram uma aí, jejum de dopamina. Que outras estratégias a gente pode adotar? Eu vou tem uma que é muito básica, eu vou comentar a básica. O Lucas deve ter mais repertório que eu. Não sou ex-ansiosa, mas sou uma pessoa de traço de ansiedade, é parte da minha personalidade. Eu brinco que a primeira vez que eu fui fazer uma aula de yoga, eu fui embora, eu falei que eu nunca mais voltava, porque a pessoa era tão calma
porque eu não tinha condição de lidar com aquela calma, né? Então, e aí, depois de uma semana, eu falei, não, eu preciso lidar com essa ansiedade. Aí eu voltei, me redimi, fiz yoga por muitos anos, foi uma das minhas estratégias. E eu acho que passa por isso, até você comentou, o que mais acontece? E lembra que eu falei, tem uma coisa que vem muito pro corpo, sai desse cérebro e vem pro resto do corpo. Então, quando a gente fala desse balanço, dessa flexibilidade, dessa fluidez das emoções, por trás sempre tem um componente que é fisiológico. Então, se por um lado a ansiedade acelera o seu coração, aumenta a pressão arterial, libera adrenalina, por outro lado, um alongamento, um relaxamento, a respiração, né? E aí todas as práticas que usam a respiração, elas vêm com a possibilidade de ativar o seu corpo de outra maneira. E ao fazer isso, ativar o seu cérebro de outra maneira. Então, eu acho que nesse contexto de muito estímulo, muita conectividade, muita pressão, muita performance, muita expectativa. É difícil não estar conectado com isso. Eu acho que o distanciamento é uma estratégia importante. A qualidade do que você faz nessa conexão e por que você vive essa conexão é um controle consciente que a gente tem que desenvolver. Mas inserir na nossa rotina aquilo que traz contraponto, então, assim, aquilo que é longo, aquilo que é lento, aquilo que é relaxado, aquilo que é calmo, é a possibilidade de você manter essa flexibilidade no teu corpo, porque a tensão que você sentiu de manhã com uma notícia ruim do trabalho, você desfaz nos seus músculos quando você vai para uma aula de alongamento, por exemplo. Então, acho que a gente tem que entender que essa resposta tem duas possibilidades, pelo menos, e que você pode buscar esses contrapontos, esses balanços. Então, práticas de relaxamento, práticas de prazer, práticas que te permitem não ficar pensando tanto no que pode acontecer, né? Não lá na frente, mas no agora, como a gente diz, elas têm grandes benefícios porque elas acabam sendo um pouco um freio de mão para essa resposta, né? Sim. E essa flexibilidade, né, Ana, de ir para o futuro e, como você bem falou, né, se eu me estressei de manhã, eu me alongo a minha musculatura no final do dia. Se eu fiz muita futurologia por conta do meu trabalho, eu vou por alguma coisa que me leve para o presente, né? Então eu vou fazendo essa dança. E aí eu vou, de dica prática, né, dizer duas coisas, né? Vou fazer uma confissão. Ontem à noite eu fui um elemento estressor na minha casa para o meu filho, Joaquim, que não estudou para a prova de ciências que ele tinha hoje, né? E eu tive que dar uma bronca nele. Ele ficou... Raramente ele fica, mas ficou choroso. E quando ele chora, depois da bronca, passou um tempo, ele foi lá, chorou, abriu o coração dele, ele falou, minha vida, porque ele fez umas camisas para vender na escola, e aí ninguém comprou a camisa, ele está com 13 anos, né? E aí não compraram a camisa ainda, e aí ele deu dia, e não sei o quê, e ele se abriu. Então, o outro pode ser, né? Tudo bem que ele foi para a mãe de início, depois eu cheguei, mas você pode se corregular, olha essa palavra, a sua ansiedade numa outra pessoa, que pode ser um porto seguro, como um familiar, pode ser um terapeuta, pode ser alguma coisa num ambiente espiritual, religioso, que você confie, né? Pode ser muito na terapia, né? Eu acho que as terapias, todas elas, trazem esse lugar de corregulação, né? Então, o Joaquim chorou, e quando a gente chora, não dá uma sensação boa depois de chorar? Chorar bastante, sim. A gente chega a ficar com o rosto até relaxado, né? Então, isso é uma regulação vinda pelo corpo, pelas lágrimas, por exemplo, e que normalmente a gente pode conseguir quando a gente está junto de outras pessoas. Uma outra que eu queria trazer aqui é o sono. Vou trazer de novo aqui o Joaquim. Já viu criança privada de horas de sono? Como é que fica? Fica irritada, fica preocupada, fica ansiosa, só pensa em desgraça, arranja confusão, começa a tropeçar e passa a cabeça perto da quina da mesa quando é pequenininha, né? Olha, uma confusão. A gente adulto, a gente disfarça, mas a gente por dentro
Tá Também tá passando a cabeça naquilo Tá da mesa. igualzinho. Também tá passando. passando, fazendo besteira no trabalho, e briga com o familiar, briga em Isso. casa, tá nervoso, tá estressado, fica mais ansioso, pensamento catastrófico, e a nossa geração está privada de sono, né, Tem isso. Ana? Tem isso. Tem um ponto também que eu acho que é bacana, que na sua fala fica evidente, que é esse espaço de entender o que está acontecendo e de onde vem, né? Então, a elaboração, você parar, você pensar, você falar, te ajuda até a aprender o seu padrão, né, Lucas? Tipo assim, eu percebo que quando eu não durmo, é o ó, assim, tudo sai do lugar, eu acho que o mundo vai acabar, né? Isso é uma variável. Eu percebo quando eu estou me sentindo muito triste nas minhas relações mais próximas, eu me sinto muito solitária e isso me dá muito medo, e aí tudo gera ansiedade, né? Ou não, eu tenho realmente uma situação muito grave na minha família, que está me deixando muito assustada, e isso é como se fosse aquele copo d'água que já está um pouquinho mais perto de transbordar, né? E aí isso transborda na ansiedade. Mas tem uma outra estratégia que eu acho que é bacana, que ela é mais de uma dimensão cognitiva, e que passa por essa capacidade de controle da gente, né? Dessa coisa de parar para pensar de verdade, né? Não ser levado pela amígdala, como o Lucas trouxe, que é, na hora que eu entendo que a ansiedade é uma antecipação de um futuro possível, é uma criação de cenário, e às vezes esse cenário é bem drástico. Uma coisa que eu aprendi na minha terapia, que eu levo para a vida, que eu vou compartilhar, que eu acho muito bom, mas o que eu tenho de concreto agora? Porque é uma história, né? E tem essa massa, eu penso que, né? O Brené Brown que fala que a história que eu conto na minha cabeça agora a gente cria cenários. O lance do cérebro é ficar antecipando possibilidades e criando, predizendo. É o lance dele. Ele fala assim, ele está aqui para isso, para predizer padrão, antecipar coisa. Só que é só, com muitas aspas, uma antecipação de um cenário possível. E a gente vive aquilo, a emoção ela é tão relevante para a gente, que a gente vive aquela emoção de algo que possa acontecer como uma realidade. Então, essa pessoa fez isso porque não gosta de mim, porque eu vou ser demitida, e tu foi embora, né? Aí já comprou confusão com todo mundo, já pediu demissão antes de ser demitido, porque nós chegamos aqui para isso. E aí, gente, o que aconteceu? Por que essa pessoa pediu demissão? Não sei, né? Então, o que você tem de concreto? A gente fala de ancoragem, existe a coisa da ancoragem que ela é física, que é você coloca a mão na mesa, respira. Essa é uma forma de você voltar para o teu presente, para o que está acontecendo no aqui e agora. Mas também tem um elemento disso que é racional, vou dizer assim, que não é físico, sentido. Tá, mas peraí. O que eu tenho de fato, de informação e de concreto sobre o que está acontecendo? O que eu sei, vou pegar você de exemplo, Lucas, é que o Lucas olhou com uma cara esquisita para mim hoje de manhã. É tudo que eu sei. Eu não sei por que ele olhou com a cara esquisita, eu não sei o que está acontecendo com ele. O que ele está passando. O que ele está passando. Eu não sei nem se é comigo, mas eu já estou achando. Percebe? Então, o que a gente tem é uma pista. Se eu consigo separar a pista do que eu sinto e aterrizar o que eu tenho de informação de concreto, onde eu tenho medo de estar doente, o que você pode fazer? O exame. Ele é concreto, ele tem um resultado, né? Eu estou com medo do Lucas estar chateado comigo. Eu posso conversar com o Lucas. Lucas, não sei, achei você tão esquisito, você não me trata assim. Por que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa? Me explica. Estou me sentindo mal de te ver assim. Então, a gente vai para aquilo que é palpável, que é do agora, que é do concreto, para entender se aquela construção de cenário do nosso cérebro é só um possível cenário, qual a probabilidade de ser verdade, né? Exatamente. E quando a gente está com a amígdala sequestrada, é difícil, né, a gente chegar a conclusões lúcidas. E aí, como você bem falou, é preciso acionar o corpo, né, a sabedoria do corpo para acalmar a gente. Então, sabedoria do corpo que vai desde entrar em contato com a natureza, entrar em contato com outra pessoa, dormir, ouvir uma música, fazer yoga, né, mergulhar no mar, na cachoeira, coisas que tirem a gente do modo ciclo vicioso. Luto-fuga, sair dessa sensação de que o mundo vai acabar a qualquer momento. Você tem que desligar essa resposta para poder pensar sobre o que está acontecendo, né? É isso mesmo. E ter essa autoinvestigação também, né? Que gera o autoconhecimento. Até pegando a analogia que o Lucas trouxe mais cedo sobre o visitante, eu olho muito com curiosidade assim, para essas sensações que eu tenho no meu corpo. Caramba, eu tô com uma ansiedade, um negócio, um aperto no peito
mas eu não sei exatamente por quê. Por que será? Aí eu tento fazer correlações, né? Quando eu senti isso foi por conta daquele determinado gatilho ou por conta daquele determinado outro gatilho. Eu acho que você ter essa consciência vai gerando um autoconhecimento também que você consegue atravessar melhor, né? Quando vem esses sentimentos. Um olhar para a experiência, né, corporal de estar ali no seu corpo curiosa, né? Exato. Um cientista, né? Um cientista que observa, acolhe. E é um cientista, Yuri e Ana, um cientista que, se ele for carinhoso e amoroso com essas sensações, né? E compassivo, hein, Ana? E compassivo. Funciona melhor, né? Nem sempre a gente tá, mas é um mantra, né? É um mantra. E isso que é metaconsciência. A gente fala tanto, né? De autoconsciência, metaconsciência. A capacidade de se observar e se observar sem julgamento. Essa é a grande habilidade humana, né? É uma das mais encantadoras, só que ela tem que ser trabalhada, né? Perfeito. De um ponto de vista mais transcendental, assim, né? É de chegar nesse corpo e ver como é que esse corpo está se comportando, né? Você é uma testemunha desse corpo, você é uma testemunha do que está passando à sua volta, as pessoas que chegam na sua vida, as catástrofes reais, né? E aos pensamentos e aos sentimentos. Esse lugar é um belo lugar de exercitar, né? Muito bom. Eu vou até reforçar um outro ponto aqui, que vocês estão dando várias ferramentas que eu acho que são muito boas, assim, mas eu acho que vale reforçar essa questão do sono que você trouxe também, Lucas, que até tem um episódio aqui que a gente gravou com um pesquisador de sono da UFMG e ele traz muito, né, é impressionante como o sono ele está atrelado a todos os aspectos da nossa saúde física e mental, é fundamental e é legal a gente reforçar a importância do ciclo circadiano, né, de você dormir e acordar mais ou menos sempre ali no mesmo horário. Se você conseguir absorver luz solar logo no início da manhã, isso tem efeitos absurdos, né, fisiológicos, isso vai regular o teu cortisol ao longo do dia e a melatonina ali vai ser produzida na hora certa de noite. Você diminuir as luzes azuis da sua casa a partir de um determinado horário, fazer a higiene do sono, enfim, tem várias ferramentas. A gente já trouxe em alguns episódios anteriores, episódios com você, Ana, a gente conversou já muitos, né, sobre esses pontos, mas acho que é sempre bom importante a gente trazer, reforçar todos esses aspectos, né? E é muito importante, isso. Sono é determinante para a nossa saúde, para o nosso funcionamento, então sono nunca é demais, as recomendações. Boa. Uma última pergunta aqui para vocês. Na verdade, uma última pergunta não. Antes só de eu chegar nessa última pergunta, que é trazendo um pouco esse olhar das empresas, né? Porque vocês prestam muitas consultorias, palestras para empresas, para organizações. Eu quero ouvir um pouco do que essas empresas estão buscando e o que elas estão construindo já para tentar mitigar essa ansiedade, que a gente sabe que o trabalho ele tem uma relação muito forte, né? A gente vê aí até o número que eu trouxe mais cedo sobre o índice de afastamento pelo INSS por questões relacionadas à saúde mental, mas eu só queria, só para esgotar esse assunto dos hormônios, que é um negócio que me interessa. A gente falou muito de dopamina, a gente tem que olhar para os outros, porque, por exemplo, quando eu corro 10 quilômetros, me produz uma serotonina absurda que eu fico me sentindo bem pra caramba, me dá um relaxamento. Ocitocina, né? Quando você tá ali com a pessoa que você ama, você abraça ela de noite, né? Você consegue também isso dá um relaxamento fisiológico, né, no corpo, enfim. É legal olhar para esses outros endorfina, enfim. É legal olhar para esses outros hormônios. Eles têm relação com a ansiedade? Eles têm muito num lugar de balanço e, assim, eu sempre gosto de lembrar que essas moléculas, esses hormônios, neurotransmissores, eles são as chaves das múltiplas fechaduras que a gente tem no cérebro e, dependendo de onde ele está, ele tem um efeito diferente. Ele tem um impacto diferente. Ele não é por si só positivo ou negativo, bom ou mal, ele é necessário. Ele é parte do que você tem para funcionar, né? E é claro que a gente tem relações, mas podemos falar a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do vínculo social, o hormônio da confiança.
ele também é um hormônio que vai gerar conflitos entre grupos, por exemplo. Então, porque ele é um hormônio do grupo, do pertencimento, da conexão. Então, a gente não pode ter uma visão muito maniqueísta, muito bem contra o mal, quando a gente fala de fisiologia, né? E Ana, só um parênteses para apimentar, para você seguir. Dopamina, né? A gente está muito... Não, dopamina, eu quero dopamina. Dopamina demais causa alucinação, causa um episódio de mania, né? Onde a pessoa vai achar que é a Napoleão, né? E vai conquistar o mundo. E ter... Realmente, né, alucinações auditivas, visuais, né, o que torna a vida mais difícil, né, a vida, ou seja, né, não, é só um balanço, né, para complementar. Mas e aí, Ana? Mas é exatamente isso. Todos eles vão ter um balanço, mas quando a gente vai olhar para um padrão de resposta de luta e fuga, de defesa, de sistema defensivo, que a gente vai relatar como uma emoção negativa, né, com muitas aspas, a gente vai estar falando de uma resposta de noradrenalina ou norepinefrina, né, que vai levar a uma ativação da adrenalina lá na sua adrenal, na glândula adrenal, lá, né, dentro aí da sua bacia. Não tem a ver com o que está no seu cérebro necessariamente. Então, o cérebro foi a noradrenalina que ativou, foi um circuito dopaminérgico que ativou de determinada forma essa motivação que leva a uma resposta de defesa, que não é prazer, é a necessidade de sobrevivência que está operando ali. Por isso que eu falo, não é prazer. É o que eu preciso ter de desfecho que valoriza ou que favorece a minha sobrevivência. Tem hora que tem a ver com prazer, tem hora que tem a ver com a evitação da dor. Também é dopamina, mas ela não está aqui para trazer prazer, ela está aqui para te manter vivo, né? Que é isso que a ansiedade está fazendo, ela está tentando te manter vivo. E aí a gente vai ter essa resposta do cortisol, que agora é um hormônio que impacta sobre o cérebro, da adrenalina, que impacta o seu corpo. Quando a gente fala dessa resposta, tem uma dose, tem uma quantidade que é ideal, assim como a dopamina tem uma quantidade que é ideal. Então, essas respostas muito complexas envolvem muitas moléculas, dependendo de onde a gente olha, ela vai estar de um jeito, e todas elas estão preparando o seu corpo para sobreviver, para lutar, né? Para ganhar aí a sobrevivência em relação ao potencial risco. E o mais importante é que a gente consiga sentir isso. O que acontece lá dentro do cérebro a gente não sente tão bem, né? A dopamina, a noradrenalina que sobrou, não sabe. Mas o coração que acelera você sentiu, né? É isso, o tremor da mão você sentiu. Então essas respostas que são de sistema nervoso periférico que a gente fala, eu acho elas muito significativas quando a gente fala de uma resposta de defesa, como a ansiedade, porque eu acho que a gente sente, a gente percebe. E é isso que a gente tem que falar, poxa, acho que eu tô com muita tensão, acho que eu tô tremendo, acho que eu tô com o olhinho que treme, ninguém sabe de onde veio, né? Tem isso, assim. E são várias moléculas, na verdade, que a gente tem que buscar que essa resposta não seja demais. E aí, quando eu tenho as outras, quando eu tenho a ocitocina, ela faz balanço, né? Ela desliga algumas coisas, né? Então é isso que a gente está buscando. Ela faz um equilíbrio, um balanço, né? E nesse ambiente de empresa, né, Yuri, eu penso assim, né, um trabalho que eu tenho buscado e uma reflexão tem aquela ideia de hoje em dia, né, da sociedade do cansaço, né, que já foi muito falada, que antigamente a gente tinha um patrão que cobrava da gente, ele era o nosso inimigo, né? Ele era a causa das nossas dores, né? Existenciais e tal, e esse patrão sumiu e hoje em dia a gente mesmo é que se exige para uma produtividade ou para fazer algo que muitas das vezes pode estar aquém da nossa possibilidade naquele momento. Então, o ambiente de trabalho, né, Ana, ele é um ambiente que precisa ser saudável para poder florescer. Então, hoje de manhã eu tive conversando com um paciente ansioso que veio aqui para uma conversa única, né, não é nem meu paciente de terapia. O ambiente de trabalho dele nesse momento, né, é muito ansiogênico para ele, tá? Aquém das capacidades dele, né? E ele assumiu recentemente essa posição. Então, que pressão é essa também midiática, né, de comparação, que faz a gente assumir determinadas posições e coisas que vão levar a gente também concretamente, né, por uma maneira de funcionar que vai ser nociva para a pessoa, que é o mais importante, mas para a empresa também.
Porque a empresa não quer alguém que esteja ali exaurido para dar conta daquilo. Talvez ele podia chegar nesse ponto, né, daqui a 2 anos, né, com mais experiência, ou ele vai para uma outra posição e outra empresa que tenha mais a ver com ele. Então, é importante a empresa criar essa consciência nas pessoas, né, porque realmente, como a Ana tão bem conhece as empresas, né, é uma epidemia de estresse, ansiedade e baixa produtividade, né? Porque isso se volta contra a própria empresa, né? Exatamente. Eu acho que a gente está falando muito sobre essas questões, fala muito sobre emoção, fala muito sobre segurança psicológica, fala muito sobre empatia e ainda muito incapazes de experienciar esses processos, sentir, porque isso não é uma coisa da ordem do que é dito, né? É da ordem do que é vivido, é de natureza inconsciente. Então, a gente está falando de segurança psicológica com as pessoas em pânico de falar como se sentem, né? E aí, quando a gente vê o contexto, a gente está muito desconectado ainda do que a gente precisa acessar para resolver o problema. E a gente está nesse contexto, se você olha para fora das empresas, de uma realidade de muita performance, de muita comparação, como o Lucas já trouxe, de muito estereótipo de perfeição, todo mundo é muito bom, todo mundo consegue, todo mundo tem lá, fundou, a empresa é um unicórnio, virou CEO em 3 anos, né? As coisas assim. Nossa! Vira referência do mundo. Então você está o tempo todo nessa comparação e muito aquém, porque a vida perfeita das redes sociais não chega nem perto do que é a sua realidade caótica. Eu falo assim, a minha realidade é caótica, assim. Mas eu olho e falo, não, mas a vida de todo mundo está tão melhor que a minha, né? É aquilo que eu vejo. Então a gente cai nesses gatilhos da comparação, da referenciação. Então a gente tem essa pressão muito grande, esse medo de exclusão e julgamento muito grande, uma dificuldade de acessar o processo emocional e se vulnerabilizar muito grande. E aí a gente vai gerando um efeito que é um efeito silencioso e somatório. Então, muitas vezes, quando a gente chega, né, quando eu chego para fazer um trabalho com as equipes, eu fui percebendo ao longo dos anos o quanto era importante eu dar espaço de fala para essas equipes. E o quanto era determinante para o meu trabalho que eu criasse uma relação e um ambiente de fato de confiança para a pessoa poder falar como ela se sente, por que ela se sente, o que fazer a partir disso. E a gente, às vezes, vai ouvir uma demanda que é assim, olha, vem aqui, a gente precisa resolver, está tendo brigas. Tem sempre treta. Geralmente, quando vem, está tendo uma treta. Não está performando, alguém é problemático, sempre tem uma questão, né? E aí você vai ver, fala assim, mas as pessoas estão inseguras, sobrecarregadas, exauridas, como o Lucas trouxe. Elas usam ferramenta mal, elas se comunicam mal, elas não performam, daí elas ficam criando realidades que não existem para fingir uma performance. E a gente tem que despir tudo isso e falar assim, não, para tudo rapidão e vamos aqui conversar. Tá ruim para todo mundo, né? O que está acontecendo aqui? E aí você vai para um lugar muito simples de diálogo. Do tipo, poxa, mas é porque eu não dou conta de fazer tudo que você está me pedindo. Mas é que eu estou muito insegura, porque mudou a diretoria, eu não sei agora se eu vou continuar empregada pelos próximos anos. Porque mudou a minha chefia, eu não sei me relacionar com essa pessoa. Eu tenho muito medo de dizer que meu filho está doente e eu não consigo dar conta. Então, se a gente não, de fato, abrir espaço para falar dessas questões que vêm para o nosso dia a dia, querendo ou não, na relação com o trabalho, para criar soluções mais inteligentes para essas necessidades, se a gente fica o tempo todo suprimindo essas emoções, fingindo que elas não existem, a corda estoura, assim. E aí é o que eu falo, de repente foi parar no hospital. Não é porque eu tive um probleminha. Que probleminha? Ah, porque eu tive uma questão. Fui parar no hospital. Que questão? Não é de repente que você tem um pico de pressão e vai parar no hospital. Não é de repente. Mas a gente está tão desconectado da nossa capacidade de se perceber, tão antenado com o que está lá fora e tão incapaz de reconhecer esse corpo, que o coração acelera, que a respiração encurta, que o ombro sobe, que a cabeça dói. A gente não ouve essas coisas. Que, de repente, realmente você vai parar no hospital. Então, acho que um serviço muito importante dentro das organizações é desmistificar, tirar o tabu, tirar o preconceito, entender o que é emoção, entender como elas funcionam, qual a importância delas e saber lidar com as emoções de uma maneira mais estratégica, mais eficiente, para realmente ter melhor desempenho e também cuidar da saúde. Isso é uma defesa, né, que eu trago no meu trabalho. A gente não deveria ter que escolher entre saúde e performance. Isso não faz nem sentido, é o mesmo cérebro. É o que o Lucas falou, se ele parar de funcionar, parou de funcionar, é ruim para todo mundo, né? Então, como é que a gente olha e traz para essa rotina aquilo que a gente já aprendeu sobre quem a gente é? Eu acho que a gente ainda está muito conectado com o modelo
que acha que o ser humano é aquele animal racional maravilhoso que a gente aprendeu na escolinha, e tem bem mais do que a gente não está olhando ainda na relação, inclusive com o trabalho. Vamos para a nossa dica de ouro. Eu queria agradecer demais, Lucas e Ana. Pô, delicioso, o papo passou voando aqui para mim. Não sei para a nossa audiência como é que foi, mas eu tenho certeza que deve ter sido parecido. E eu queria pedir as considerações finais de vocês e uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo, que vocês gostariam de indicar para o pessoal que está ouvindo. Vamos lá, acho que as considerações finais são... A minha talvez seja... Não tenham tanto medo das emoções, sendo medo uma emoção por si só, né? A gente tem muito medo daquilo que a gente não controla. De novo, essa falsa sensação de previsibilidade e controle faz com que seja cada vez mais difícil. E essa superficialidade, né, gente? Vamos combinar, né? Tudo muito, muito rápido, muito superficial, muito ágil. Não deixa a gente emergir em certos processos e de natureza emocional. Então, acho que as pessoas elas estão realmente, ao invés de estar usando a inteligência emocional que a gente tem hoje como conhecimento, para desenvolver as habilidades que nos diferenciam das máquinas, inclusive, a gente parece que é cada vez mais distante daquilo, né, que a gente deveria saber. Então, não tenham tanto medo de entrar em contato com as emoções, são processos necessários, significa algo, está te preparando, o que não quer dizer que você tem que seguir com essa emoção, né, Lucas? Tem que ir lá com a amígdala, sair correndo, virar a mesa. Mas você pode só olhar com esse olhar gentil, curioso, e falar assim, cara, o que está acontecendo aqui comigo agora? O que significa isso? E o que acontece com o outro? Que também tem seu direito às emoções. Então, eu realmente faço muito essa defesa da emoção, porque é o meu trabalho, é a minha visão de mundo, mas porque a gente vê o quanto isso transforma a realidade das pessoas a partir dessa habilidade, né? E a minha dica, bom, eu estou lendo várias coisas que eu acho bem legais, mas tem um livrinho que fica assim, meu Deus, esse é muito bom, que você quer reler, que chama Culturas de Crescimento, que é da Mary Murphy. É uma autora que trabalha a questão de mindset de crescimento, mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, que ficou muito famoso, mas por uma visão organizacional. Então, o que acontece nas empresas quando a cultura dessa empresa é uma cultura mais voltada para um ambiente de inovação, de crescimento, de flexibilidade, de abertura ao diálogo, segurança psicológica, que é a cultura de crescimento, ou o contrário, que ela chama de cultura de gênio, que é esse lugar do julgamento, da crítica, da comparação, de que tem alguém que está certo e que sabe, e que traz essa visão da performance. Então, acho que é um modelo teórico dessa pesquisadora, que traz aqui, inclusive, as referências dela no livro, né, um livro da Sextante, e que explica muita coisa que a gente ouve hoje, sabe? Acho que traz várias referências para um grande modelo. Eu fiquei meio apaixonadinha, então vai ficar aqui como minha dica para quem quer ampliar esse olhar e entender o que será que gera mais ou menos contexto para essa ansiedade aparecer, dessa visita indesejada aparecer. Muito bom. A minha consideração final seria para você que está ouvindo a gente, né, fazer com que a ansiedade ela cumpra o papel dela, que é te alertar. E uma vez que ela está te alertando e existe alguma coisa que está em descompasso na sua vida. Se essa ansiedade ela é crônica, né? A gente está falando aqui de ansiedade crônica, né? A ansiedade aguda, ela acontece, ela vai vir, vai passar e tudo bem. A ansiedade crônica, aquilo ali é um alarme de que algum ajuste precisa ser feito na sua vida. Porém, esse ajuste, a meu ver, não é para ser feito num momento de ansiedade. E é interessante que a gente aprenda a desligar essa ansiedade, né? E a ansiedade, como toda emoção, ela vem e ela vai descer. E no momento que ela descer, você tomar conta de volta da sua vida, das suas escolhas, para que elas estejam em harmonia com quem você quer ser, com o ser humano que você quer ser, com as ações que fazem sentido para você. Então, quando você estiver nesse lugar e você fizer escolhas mais conscientes, a tendência é que essa ansiedade ela baixe. E aí a dica de livro é uma dica que realmente vai vir como: leia livros, mas não os livros que te obrigavam a ler na escola. Leia livros, por exemplo, eu não sou um bom leitor de livros grandes assim, né? Então a minha prática de ler livro é muito de ler livro em pedaços, quando é um livro técnico, né? E ler livros de contos, crônicas, histórias, né? Eu estou lendo, por exemplo, agora muito um autor chamado Irvin Yalom,
que é um autor que é um terapeuta, ele já está com 95 anos, né? E ele conta histórias, né? Histórias de vida, histórias filosóficas, para fazer isso no lugar de ficar no celular scrollando na tela. Fazer isso de noite, ler histórias, né? Isso remete a conhecimentos ancestrais, de ouvir histórias, e você vai imaginar, isso vai te dar sono, você vai ter uma noite de sono melhor e um dia seguinte melhor, com menos ansiedade. Eu acho que essa é uma dica de ouro, né? Voltar a ler livros, pequenas histórias, grandes histórias no final do teu dia, né? E sair um pouco da luminosidade das telas, dessas coisas todas. E, já que eu vou fazer aqui só um parênteses, ouvir podcast, ouvir só, é maravilhoso, porque remete também a essa ancestralidade de ouvir pessoas conversando, histórias. Então, de noite, saia das telas. Eu vou usar essa justificativa do podcast para todo mundo, porque eu amo podcast. Boa. Agora eu vou explicar assim. Tá bem melhor. É sempre bom reforçar. Muito bom, Lucas, Ana, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está no Instagram, @CasaFirjan, onde a gente compartilha muito conteúdo bacana e quinzenalmente no seu agregador de áudio preferido para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Valeu, obrigada, até o próximo episódio. Valeu, Lucas. Valeu, Ana. Abraço.